Eu passei 50 anos achando que o meu problema era a falta de organização. 50 anos, a vida de um homem. Comprei as caixas de plástico de todos os tamanhos e cores que você puder imaginar. Gastei um dinheiro que eu não tinha em prateleiras de metal, daquelas que prometem aguentar o peso do mundo. E aquele mesmo quartinho da bagunça. Aquele quartinho. Eu devo ter reorganizado aquele espaço pelo menos umas 12 vezes de verdade. Em cada uma delas eu terminava o dia suado, com as costas doendo, mas com um sorriso no rosto, achando que daquela vez eu tinha vencido. Eu olhava para tudo no seu lugar, as etiquetas viradas para frente, um corredor de passagem livre no meio. Sentia um alívio que durava, uma semana, e toda santa vez, em menos de 3 meses, o caos voltava silencioso e tomava conta de tudo de novo, como se estivesse rindo da minha cara. Me conta aí nos comentários, você já reorganizou o mesmo espaço mais de uma vez, só para ele virar bagunça de novo? Só um sim ou não, para eu saber se estou sozinho nessa briga. Foi só quando eu fiz 84 anos que eu finalmente entendi o porquê. E quando eu entendi, eu não senti vontade de arrumar nada. Eu só sentei na minha poltrona de couro, a mesma que está aqui comigo há 30 anos, e fiquei quieto por um bom tempo. O sol da tarde entrava pela janela cortando a poeira no ar. E eu fiquei ali, olhando para a parede, revivendo cada uma daquelas 12 derrotas. A verdade que eu descobri não estava em nenhuma revista, em nenhum método japonês, em nenhuma caixa organizadora. Era algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Uma coisa que, quando a gente entende, muda não só o jeito como a gente arruma a casa, mas o jeito como a gente vive o resto da vida que nos resta. Eu vou te contar o que eu descobri, e eu te prometo, com a minha palavra de um velho mineiro, que não é mais uma dica de organização, é outra coisa, e essa coisa pode te libertar. Tudo começou de verdade por causa de um pedido simples do meu filho. Ele precisava de uma cópia da escritura da casa, uma coisinha para o planejamento da família. Claro, eu disse com aquela confiança de quem acha que sabe onde tudo está. Está bem aqui no meu escritório, no armário de arquivos. Mas não estava. As primeiras gavetas eu abri com calma, assobiando baixo. Na 5ª gaveta, o assobio parou. Na 10ª, eu já sentia uma gota de suor escorrendo pela minha testa. O ar do escritório ficou pesado com aquele cheiro de papel velho, de tempo guardado em pastas de cartolina amareladas. Cada pasta que eu abria e encontrava vazia ou cheia de contas antigas era como se um tijolo fosse retirado da fundação da minha própria casa. Minhas costas começaram a doer. Não pelo peso dos papéis, mas pelo peso da dúvida. O pânico era frio, silencioso e subia devagar. Depois de 3 horas, eu não estava mais procurando um documento. Eu estava revirando o meu próprio passado, desesperado, procurando a prova de que eu ainda tinha algum controle sobre a minha vida. Eu a encontrei. Estava enfiada por algum motivo que a minha memória já não alcança numa caixa de papelão com declarações de imposto de renda de 1987. O alívio foi tão grande que minhas pernas fraquejaram. Eu me arrastei até a minha poltrona de couro, a mesma de sempre, e desabei nela. O papel da escritura tremia na minha mão, não pelo meu nervosismo, mas pelo ar que saía dos meus pulmões, um suspiro longo, cansado, mas o alívio durou talvez 30 segundos. Sentado ali, com o coração ainda batendo forte, um pensamento me atingiu, e não foi um pensamento suave, foi um soco no estômago.
Se eu tivesse um infarto aqui, agora, seriam os meus filhos que teriam que passar por isso, por essas 3 horas de pânico, por cada gaveta, por cada caixa, por cada pedaço de papel inútil que eu guardei. Naquele instante eu entendi. Eu não estava guardando coisas, eu estava, sem saber, montando uma herança de caos. O maior fardo que eu poderia deixar para as pessoas que eu mais amo no mundo. E essa ideia, essa vergonha, doeu mais do que qualquer dor nas costas. Eu achava que o modelo de organização era o meu irmão mais novo, o Roberto. Ele tem 79 anos e parece que nunca teve um fio de cabelo fora do lugar na vida. A marca dele é a camisa sempre impecavelmente para dentro da calça. Pode estar ele cuidando das roseiras no jardim ou lendo o jornal na sala. A casa dele reflete isso, um silêncio, uma ordem que chega a dar um frio na espinha. Nem uma revista torta na mesinha de centro, mas essa ordem toda tem um preço e eu só fui entender qual era quando precisei guardar umas coisas para ele por um tempo. A garagem dele, meu amigo, é uma fortaleza de caixas de papelão, todas iguais, etiquetadas com uma letra que parece de máquina, empilhadas até o teto. Ninguém pode tocar. O quarto de hóspedes vive trancado, virou um depósito sagrado. Ali eu entendi. O Roberto não era organizado. Ele era um mestre em esconder. A arrumação dele não era um ato de liberdade, era uma fuga. Ele construiu uma casa arrumada ao redor de uma alma cheia de tralha. Naquele dia, depois de pensar no Roberto e na sua fortaleza de caixas, eu não senti mais vergonha da minha própria bagunça. Eu senti uma coisa diferente, uma clareza que eu nunca tive em 84 anos de vida. Eu finalmente entendi que tanto eu, com o meu quartinho do caos, quanto ele, com a sua ordem de fachada, estávamos cometendo o mesmo erro. A gente passava a vida inteira lutando contra os objetos, contra a falta de espaço, como se eles fossem o inimigo. Mas o inimigo não era o terno velho, nem a caixa de ferramentas enferrujada do meu pai, nem os livros da faculdade. O inimigo era a nossa teimosia, a nossa recusa em admitir que o tempo tinha passado e que nós não éramos mais aqueles homens. E quando essa ficha caiu, com o peso de 50 anos de frustração, eu não corri para arrumar nada. Eu respirei fundo e comecei no dia seguinte uma faxina diferente, não na casa, mas nas perguntas que eu fazia para mim mesmo. E são essas perguntas, esse novo jeito de conversar com as coisas que eu vou dividir com você agora. A primeira coisa que mudou não foi uma caixa nem uma prateleira, foi uma pergunta. Eu estava sentado no chão daquele quartinho pela 12ª vez, o suor grudando a camisa nas minhas costas. O ar tinha aquele cheiro fraco de mofo e de papel velho, um cheiro de tempo parado. Eu olhava para uma pilha de revistas de jardinagem de 15 anos atrás e a pergunta que sempre vinha na minha cabeça era: onde eu vou guardar isso? Eu repetia isso como um mantra, como se a resposta fosse um lugar físico, um espaço vago. Mas ali, com os joelhos doendo no piso frio de taco, cansado de uma vida inteira de lutar a mesma briga, uma outra pergunta surgiu do fundo do peito, quase como um sussurro. Eu ainda preciso ser o homem que guarda revistas de jardinagem que nunca mais vai ler. Naquele momento, a faxina deixou de ser sobre espaço e passou a ser sobre mim. A gente não guarda coisas, a gente guarda quem a gente foi. Depois da pergunta veio uma regra simples, de mineiro sem rodeio. Eu estava no porão,
com uma caixa de papelão cheia de cabos e eletrônicos velhos, carregador de um celular que virou pó, um rádio de pilha que não funciona desde o governo Sarney, um emaranhado de fios pretos que pareciam cobras dormindo. Eu segurava aquele monte de plástico frio e inútil e a voz da teimosia vinha forte. Mas vai que um dia eu preciso disso? Era a mesma desculpa de sempre. Foi quando eu decidi. Se eu não usei uma coisa, se eu nem sequer pensei nela nos últimos 5 anos, ela não me pertence mais. Eu sou o caseiro dela. Ela mora na minha casa de graça, ocupando um espaço que podia ser da minha paz. 5 anos. Esse virou o meu prazo de validade para a tralha. E é impressionante a quantidade de coisa que a gente guarda que já venceu há muito tempo e a gente nem percebeu. A necessidade é uma ilusão. O hábito de guardar, esse sim, é real. O terceiro hábito não nasceu do cansaço, mas do susto. Nasceu naquele instante em que eu encontrei a escritura da casa, depois de 3 horas de pânico. Sentado na minha poltrona, com o coração ainda batendo descompassado, eu olhava para aquele papel amarelado e minhas mãos tremiam. O som do papel era seco, antigo, e eu me imaginei tendo um mal súbito ali, naquele exato momento. A imagem que me veio foi a dos meus filhos, não no meu funeral, mas depois, tendo que encarar aquele escritório, tendo que abrir cada uma daquelas gavetas, revirar cada pasta, sentindo a mesma angústia que eu senti, multiplicada por uma vida inteira de coisas que eu acumulei. Foi ali que eu comecei a arrumar a casa não mais para mim, mas para eles. Cada gaveta que eu esvaziava era uma carta de amor. Cada caixa que eu doava era um pedido de desculpas. Organizar deixou de ser uma tarefa e virou um ato de cuidado com o futuro deles. Isso me levou direto para a 4ª mudança, uma que me poupou um tempo danado. Eu estava paralisado diante de uma estante com os livros da faculdade de engenharia, livros grossos de cálculo, de física, que eu não abria há 60 anos. O peso de um deles na minha mão era o peso de uma outra vida. Eu não conseguia decidir livro por livro. Cada um era uma pequena batalha. Então eu parei, respirei fundo e pensei, eu não sou mais aquele estudante. Aquela versão do Antônio já se formou, já trabalhou, já se aposentou, a missão dele está cumprida. E em vez de decidir sobre o livro, eu decidi sobre a categoria inteira. Livros da faculdade. Foram todos para uma caixa de doação. Foi libertador. É muito mais fácil se despedir de uma identidade inteira do que ficar cortando ela em 1000 pedacinhos. Fiquei curioso. Qual categoria de coisas na sua casa representa uma vida que não é mais a sua? Escreve só o nome da categoria aí para a gente ver como somos parecidos. Aí veio a parte mais difícil, as coisas da minha falecida esposa, a Helena. Ela tinha uma coleção de xícaras de chá, umas 80, cada uma de um lugar diferente. Ficavam numa cristaleira, juntando poeira. Eu não usava, mas não conseguia me livrar. Toda vez que eu pegava uma na mão, sentia a porcelana delicada, a alça fininha, e era como se eu estivesse traindo a memória dela. Eu demorei meses para entender. Eu estava confundindo a memória com o memorial. A memória dela, o amor, o riso, isso tudo está aqui dentro, no meu peito, e ninguém tira. O memorial, as xícaras, era só um peso, um fardo que me obrigava a limpar a poeira e me sentir culpado. Então eu fiz uma coisa. Tirei uma bela foto da coleção inteira, emoldurei e coloquei na parede da sala. Escolhi a xícara preferida dela, a que tomávamos café junto no domingo, e guardei. O resto eu doei para um asilo de senhoras. A memória ficou, o fardo foi embora. Depois de resolver o passado, eu precisei criar uma regra para o presente.
O sexto hábito é o do porteiro. A minha casa virou uma portaria de prédio chique. Para uma coisa nova entrar, uma velha tem que sair. É simples, mas foi uma briga no começo. Outro dia mesmo, eu comprei uma camisa nova, azul, bonita. Cheguei em casa, senti o cheiro de tecido novo. A vontade era só guardar no armário junto com as outras. Mas eu me obriguei. Abri o guarda-roupa e fiquei olhando, até encontrar uma camisa antiga, que eu já não usava tanto, e coloquei na sacola de doação, antes mesmo de tirar a etiqueta da nova. Foi difícil, parecia um desperdício, mas a verdade é que o desperdício é ter um armário tão cheio que você nem lembra mais o que tem. Uma casa tem um limite que nem o corpo da gente. Não dá para só colocar coisa para dentro sem nunca deixar nada sair. Cedo ou tarde ela adoece. O sétimo hábito veio de uma conversa com meu filho. Eu tinha uma poltrona na sala de visitas, uma poltrona grande, feia que dói, com um tecido áspero desbotado. Ninguém nunca sentava nela, mas eu guardava com aquela desculpa que a gente se dá. Vou deixar aí, vai que um dos filhos queira quando montar a casa deles. Um dia meu filho estava aqui e eu comentei isso, todo orgulhoso do meu gesto de generosidade. Ele me olhou com todo o carinho do mundo e disse: "Pai, a gente agradece, mas não, ninguém quer a poltrona." Foi um baque. Eu percebi que não estava sendo generoso, estava sendo egoísta. Eu não queria tomar a decisão difícil de me livrar daquele trambolho. Então eu empurrava a responsabilidade para eles no futuro. Deixar para os filhos decidirem não é um presente, é transferir o seu fardo, a sua dúvida para as costas deles. É uma preguiça disfarçada de herança. Para lidar com essa dúvida, com as coisas que não se encaixavam em nenhuma regra, eu criei o oitavo hábito, a caixa de quarentena. Eu peguei uma caixa de papelão grande e escrevi quarentena com um pincel atômico. Tudo aquilo que eu pegava na mão e pensava, não sei se preciso, mas também não consigo jogar fora. Ia para dentro dela. Uma ferramenta esquisita, um livro que talvez eu quisesse reler, um presente que eu não gostei, mas tinha pena de doar. Eu lacrava a caixa, colocava a data e guardava na garagem. A regra era clara. Se em 6 meses eu não sentisse a necessidade de abrir aquela caixa para pegar alguma coisa de volta, a caixa inteira iria embora, lacrada, sem nem olhar o que tinha dentro. O tempo decidia por mim. A dúvida precisa de um lugar para morar, mas ela não pode ter um contrato de aluguel vitalício na sua casa. Você tem um objeto assim que fica nesse limbo? Me diz aí, o que é que está na sua caixa de quarentena mental agora mesmo? Em meio a toda essa faxina, eu percebi que precisava de um respiro. A casa inteira parecia um campo de batalha. Para onde eu olhava tinha uma pilha, uma caixa, uma decisão a ser tomada. A sensação era de que o trabalho nunca ia acabar. Foi aí que nasceu o nono hábito, talvez o mais importante para a minha sanidade: criar um santuário de paz. Eu escolhi um lugar pequeno, a minha poltrona de couro, a mesinha do lado e o pedaço de chão ao redor dela. E eu decretei que aquele metro quadrado seria sagrado. Ali, nada de bagunça, nada de papel, nada de copo sujo, nada de livro fora do lugar. Não importava o caos no resto da casa. Aquele meu cantinho estaria sempre em ordem. A sensação de sentar ali no fim do dia com o couro macio me abraçando, a luminária acesa, e só o meu livro na mesinha, era como encontrar uma ilha no meio de uma tempestade. A gente não arruma a casa inteira de uma vez, a gente começa construindo um pequeno forte de tranquilidade. Por fim, o 10º hábito, o que mantém tudo no lugar.
Depois da grande faxina, o desafio é não deixar o caos voltar. E a minha cabeça de 84 anos não funciona mais com maratonas. Aquele negócio de passar o sábado inteiro limpando já não me serve. Então eu criei o hábito dos 15 minutos. Todo santo dia, antes de sentar na minha poltrona para ler à noite, eu coloco o relógio para despertar em 15 minutos. E durante esse tempo eu caminho pela casa e converso com ela. Guardo a louça que ficou no escorredor, coloco a almofada no lugar, dobro a manta do sofá, levo o lixo para fora. Não é uma faxina, é uma manutenção, um carinho. O som do meu próprio passo no assoalho, o silêncio da casa se ajeitando. 15 minutos não parece nada, mas são quase 2 horas por semana. Um passo pequeno todo dia leva a gente muito mais longe do que um pulo gigante uma vez por ano. No fim de toda essa prosa, de toda essa poeira que levantei aqui dentro de casa e dentro de mim, eu entendi uma verdade que demorou 84 anos para assentar no meu coração. A gente passa a vida inteira acreditando que o contrário da bagunça é a arrumação, a ordem, a casa de revista, mas não é. Não é mesmo? O contrário da bagunça, meu amigo, minha amiga, é a liberdade. A liberdade de não precisar mais ser o homem que guardava as ferramentas enferrujadas do pai, ou o jovem estudante que lia aqueles livros de cálculo. A liberdade de olhar para um objeto e poder dizer com a alma em paz: obrigado, mas a sua história comigo já terminou. Organizar, no fundo, não é sobre ganhar espaço nas prateleiras, é sobre ganhar espaço na vida. É a gente finalmente dar permissão para a pessoa que somos hoje poder viver, sem ter que ficar pedindo licença para todos os fantasmas de quem já fomos um dia. Uma casa arrumada é uma coisa boa, sem dúvida. Mas uma casa honesta, uma casa honesta cura a gente por dentro. Então agora eu estou falando com você. Olhe ao redor, aí onde você está. Aquela pilha de roupas que você um dia vai consertar. Aquela caixa de livros de uma pessoa que você sonhava em ser, mas nunca foi. Aquele equipamento daquele hobby que você largou há 3, 5, 10 anos. Você precisa entender uma coisa, e eu preciso que você me escute com o coração. Você não está guardando coisas, você está guardando versões de si mesmo que já se foram, que não existem mais. Você está mantendo os esse e os eu era como reféns dentro da sua própria casa, ocupando o lugar da pessoa que você é hoje. E enquanto você mantiver esses fantasmas por perto, não sobra espaço para a vida real. Não há caixa de plástico ou etiqueta que conserte isso, entende? Não se trata de ter uma casa arrumada. Trata-se de ter uma casa honesta. Por isso, este é o meu desafio para você. Depois que este vídeo acabar, eu quero que você se levante. Vá até uma gaveta, uma prateleira, uma caixa. Encontre uma única coisa, só uma, que represente uma pessoa que você não é mais. Segure-a na mão, agradeça pelo serviço prestado, pela lição que ela te ensinou e deixe-a ir. Coloque numa sacola de doação, agora mesmo. Esse é o primeiro passo, o mais importante de todos. Sabe aquele quartinho da bagunça, aquele que eu arrumei 12 vezes e que sempre me vencia no cansaço? Ele não existe mais, não porque eu tenha comprado a prateleira perfeita ou a caixa milagrosa que finalmente resolveu tudo. Ele sumiu porque eu finalmente entendi que o que eu precisava não era de mais espaço, mas de menos passado. Hoje a porta daquele cômodo fica sempre aberta.
Descobri que tem uma janela ali que eu mal lembrava e por ela entra uma luz da tarde que parece lavar as paredes. Às vezes eu sento aqui na minha velha poltrona de couro e olho para aquele espaço agora simples, quase vazio, e dou um sorriso. O que eu sinto não é aquele alívio passageiro de um dia de faxina pesada que dura uma semana. É uma quietude diferente, uma paz de quem não precisa mais provar nada para si mesmo, nem para os fantasmas das coisas que guardava. Se essa nossa conversa de hoje te trouxe um pouco dessa quietude, talvez seja um sinal de que ela precisa continuar. E talvez tenha mais alguém que você conhece precisando ouvir que a gente não precisa de uma casa perfeita, só de uma casa honesta. Se quiser continuar esse nosso papo, eu vou estar sempre por aqui, é só chegar.